Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós somos a sala de adultos da Primeira Igreja Evangélica Batista em Araraquara. A nossa literatura é a revista Compromisso, da editora Convicção. Esse trimestre nós estamos estudando o livro de Mateus, o Evangelho do Reino. Hoje nós vamos estudar, então, a 10ª lição, que tem como tema a exortação, as exortações continuam, baseada nos capítulos 20 e 21 do Evangelho de Mateus. Antes de entrar na nossa lição, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Pai Celestial nesse momento. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque temos livre acesso à Tua palavra, Senhor. Podemos aprender mais de Ti, mais da Tua palavra, o que Tu queres para nós, o que Tu tens planejado para as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, durante essa aula, que nós possamos aprender um pouco mais de Ti, ó Pai, e que nós possamos entender e colocar em prática em nosso dia a dia. Nos ajuda, Pai, nos auxilia em tudo, em nome de Jesus. Amém. Os objetivos do estudo de hoje é compreender alguns ensinamentos de Jesus para o viver cristão, compreender que a salvação não é mérito humano, mas graça de Deus por meio de Cristo, compreender que Deus é soberano em todas as suas decisões, comprometer-se com Deus na aplicação e desenvolvimento desses ensinamentos. Nós que temos uma caminhada com Cristo, não é? Escutamos muito, já participamos de muitas aulas, já lemos a Bíblia algumas vezes, não é? Sabemos versículos de cor, mas é como diz em Tiago, não é? Precisamos nos comprometer, como está aqui no objetivo desse estudo, não é? Como diz na lição do professor, nos comprometer com Deus a aplicar, não é? O desenvolvimento desses ensinamentos. Então, a nossa oração também precisa ser, não é? Para que Deus nos ajude, para colocarmos em prática, no nosso dia a dia, aquilo que a gente aprende, não é? Aquilo que a gente lê, aquilo que a gente recita, aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente canta, não é? Precisamos colocar em prática, como diz Tiago, para não sermos enganados, não é? Porque senão seremos hipócritas, não é? Falar uma coisa e fazer outra, não. Precisamos ter frutos, não é? O fruto do Espírito precisa habitar em nós. Precisamos ter o fruto do Espírito. Não é? Precisamos pôr em prática em nosso dia a dia, em nossas decisões diárias, não é? Convivendo com a nossa família, convivendo com o corpo de Cristo, e aí colocando cada um fazendo a sua parte, não é? Tentando da melhor forma que consegue fazer e colocar em prática aquilo que a gente aprende. Precisamos fazer isso. O texto áureo da nossa lição de hoje está em Mateus 20, 28, que diz: a exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. O primeiro tópico da nossa lição, então, está do versículo 20, não é? Dos capítulos 1 a 16. O título é a parábola dos trabalhadores. As parábolas, como nós já vemos estudando, não é? Alguns domingos. Parábolas são histórias vividas, ilustradas através do cotidiano da vida, não é? Que fala poderosamente ao povo, comunica sabedoria, o entendimento. Através das parábolas, Jesus fala de forma profunda ao coração dos seus discípulos, não é? Passando ensinamentos sobre o reino de Deus, transmitindo verdades espiritual, não é? Uma verdade espiritual. Jesus é o mestre das parábolas, não é? Ele fala muito por parábolas, nos ensinando que o reino dele já foi inaugurado, não é? E que a plenitude desse reino está próxima, não é? Ele inaugurou esse reino quando ele veio aqui, não é? Na Terra, e a plenitude desse reino está muito próxima. Na segunda volta dele, não é? Será a plenitude, então, desse reino, do reino dele. Jesus está voltando, não é? E trazendo com ele a plenitude do seu reino. Observamos que Jesus usa parábolas para dar respostas
de algo que ele viu ou que ele ouviu, não é? E a melhor forma para que a gente possa entender uma parábola é procurar ver o que gerou essa parábola, né? Se tem uma pergunta antes de Jesus, se alguém questiona ele de alguma forma, ou se tem alguma coisa que venha relatada um pouquinho antes da parábola, não é? Para que a gente possa entender ali o contexto gestacional dessa parábola. E não vai ser diferente hoje, não é? Com a parábola que vamos ver agora, em Mateus 20, de 1 a 16, diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E disse-lhe: vão também trabalhar na minha vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, e nona fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e perguntou-lhe: por que vocês estão aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém os contratou. Respondeu eles. Ele lhes disse: vocês também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando dos últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando viram que os que tinham sido contratados primeiro esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Este último versículo, né, que encerra essa parábola, é muito provável que nós já tenhamos usado ele em alguns momentos, não é? Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Usamos como uma inversão, né, ou como uma troca. E ao lermos isso, até que parece, não é, que Jesus está fazendo uma inversão de valores, mas ele está fazendo aqui uma equiparação, não é? Ele está colocando todo mundo de igual, não é? Ele não é uma troca, não é uma inversão, mas sim ele está colocando todos os trabalhadores, independente do tempo de trabalho, ele está colocando ali de uma forma igualitária. Não é disso que se trata essa parábola. Precisamos então analisar um pouco antes da parábola, não é, para termos então uma boa compreensão dela. E o versículo que antecede essa parábola, se você está com sua Bíblia aí, volta aí uma folha, não é? No capítulo 19, do verso 30, não é? Está conectado a essa parábola, esse versículo. A divisão dos capítulos, assim, elas foram feitas e às vezes ela não ajuda, não é? Tem algumas vezes que corta ali uma história, deixa ali um pouco da história no capítulo anterior, não é? Mas neste caso aqui do verso 30 do capítulo 19, encerra-se com esse mesmo versículo, não é? Diz assim: contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. E a parábola está exatamente entre esses dois versículos,
não é? O último que lemos aqui, do verso 16 do capítulo 20 e o 19 e 30, não é? E a parábola está entre esses dois versículos que têm o mesmo significado. Isso nos faz entender que essa parábola é uma explicação do que significa esse texto. Não é? Logo, precisamos então identificar o contexto gestacional da parábola para que para a gente poder entrar nela e entender ela em sua plenitude, não é? Ao voltar então no capítulo 19, vemos que o apóstolo Pedro ele faz uma pergunta, e dessa pergunta foi que gerou, então, essa parábola. Não é? Ali no verso 27 do capítulo 19 ainda, Pedro fala assim, então, a Bíblia fala assim, então Pedro, tomando a palavra, disse, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Não é? Pedro aqui representando todos os outros apóstolos, ele indaga a Jesus, não é o que eles iriam ganhar por ter deixado tudo e ter seguido ao Senhor. Mas o que será que levou Pedro a fazer esse questionamento? Precisamos então voltar um pouco mais no capítulo agora, mais no começo do capítulo 19, agora no verso 16, não é? Onde então começa a história do jovem rico. Tenho certeza que todos nós lembramos da história do jovem rico, não é? O capítulo 16 diz assim: eis que alguém, aproximando-se de Jesus, perguntou, mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Perceba que a pergunta é o que farei, não é, para herdar a vida eterna. Veja a ênfase no fazer, não é? Como se o reino não é como se tivesse algo em nós que nós pudéssemos fazer para conseguir a vida eterna. Então, no verso 17 ainda do capítulo 19, Jesus responde: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E o jovem rico então pergunta quais são os mandamentos. E Jesus responde: não mate, não adultere, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e a sua mãe, ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Então vemos aqui que todos, não é, esses mandamentos que Jesus todos os mandamentos Jesus resume em dois, não é como a Bíblia nos traz, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E observando que Jesus não foge disso, não é ao responder ao jovem rico, não matar, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe, tudo isso se resume a amar ao próximo, não é? E o jovem rico, por ter muitas posses, então, e não, antes, né, ele diz assim: tudo isso eu tenho observado, né, tudo isso eu faço, e o que me falta ainda? Ele fala para Jesus. Ele acredita de fato que consegue obedecer, não é, a tudo, que tudo então depende dele, não é? E Jesus ali lança para ele um desafio, provocando para ele assim, para ele entender que ele não é capaz de obedecer todos esses mandamentos, não é? Ele não, e o resumo desses mandamentos é amar o próximo. Então, no verso 21 aí do capítulo 19, não é? Jesus responde: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Só que o jovem rico, ele tinha muitas posses, não é? E Jesus então está exigindo a ele, a esse jovem rico, que ele então obedeça o amar ao próximo como a ti mesmo. Não é? Na cabeça do jovem rico, ele já fazia isso. Mas Jesus então mostra que o amor dele talvez esteja em suas posses, não é? Que talvez esteja no seu dinheiro, no que ele pertence, no que ele tem, não é o que pertence a ele. E Jesus então diz a ele: vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres e depois então venha e me siga. E vemos que o jovem rico, ao ouvir tudo isso, ele se entristece, não é? E a Bíblia diz que ele se afasta de Jesus, porque ele tinha muitas propriedades. Acontecido isso, não é? Jesus então vira para os seus discípulos e diz a eles: em verdade, eu digo a vocês que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil entrar um camelo
pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos, então, ouvindo isso, eles ficam admirados, não é? E pergunta, sendo assim, quem é que pode ser salvo? Não é? Se é mais fácil um camelo entrar numa agulha, não é? Eles perguntaram, então, quem que pode ser salvo? Não é? E Jesus, então, responde, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, Pedro faz a pergunta, não é? Pedro faz a sua pergunta: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. E o que será de nós? Não é? Qual será a nossa recompensa? Porque ele está se comparando àquele jovem rico, não é? Que não foi capaz de deixar tudo para seguir a Jesus. E você há de lembrar, não é, que Pedro, ele um dia, não é, pescando ali com seu irmão, Jesus passa por ele e chama ele, não é? E ele deixa tudo e segue Jesus. Não é? Pedro deixou tudo e seguiu a Jesus. Da mesma forma, Mateus também, não é? Estava ali na sua coletoria de impostos. Jesus passa, diz: siga-me. Mateus imediatamente deixa tudo e segue a Jesus. E Pedro então indaga, não é, a Jesus: e nós? Qual será a nossa recompensa? Pedro, assim como nós, não é? Nós também temos essa doutrina do mérito, não é? Nós somos criados dessa forma, não é? Sempre fazemos alguma coisa para conseguir outra, não é? Por exemplo, você trabalha para você ter o seu salário, não é? Estudamos na escola para conseguir uma boa nota, não é? Ser aprovado em um concurso. Então, sempre na nossa vida secular, não é? Vivemos de uma forma de troca, não é? De mérito. E Jesus, então, aqui quer nos mostrar que não é dessa forma. Não é um livro que quero ler, que ainda não li, que fala que é o reino de ponta cabeça. E de fato é assim. Não é você amar o seu inimigo, é você orar por aquele que te persegue, é você o reino no reino de Deus, o que serve, o menor é o maior, não é um reino invertido. Não é como nós conhecemos, não é do jeito que queremos, não é a nossa maneira, não são os nossos padrões, não é por mérito, não é do jeito que a gente quer, como a gente sonha, não é dessa forma, não é? E por muitas vezes fazemos coisas esperando elogios, não é? Porque somos criados assim por mérito, não é? Pela troca de mérito, fazemos algo esperando outra coisa. E na nossa vida terrena funciona dessa forma, não é? E essa parábola então Jesus mostra para Pedro e para nós que o reino de Deus não é assim, não é? Que as coisas não funcionam dessa forma. Jesus mostra para Pedro que o padrão dos céus é diferente, não é? É totalmente diferente do padrão que Pedro estava acostumado, o padrão que nós estamos acostumados, não é? E você, em casa com a sua Bíblia aí, você vai ver a resposta de Jesus para isso, que está no verso 28 e 29 do capítulo 18, não é? A recompensa que eles teriam e, por consequência, nós também. Então, no verso 30, não é? Jesus diz: porém, muitos primeiros serão últimos e últimos serão os primeiros. E essa parábola que lemos, não é, no início da nossa aula, é a explicação desse verso 30. É a explicação desse, porém, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Jesus começa dizendo para Pedro que o reino dos céus não funciona na teoria do mérito. Não é? E introduz a parábola dizendo de um proprietário, não é, que saiu ainda de madrugada e contratou trabalhadores para a sua vinha e combinou um denário pelo dia de trabalho. Ele fez um acordo ali com aqueles trabalhadores, não agiu de forma injusta com eles. Então, por volta das 9 horas da manhã, o homem sai de novo e vê aqueles trabalhadores ali que ainda não tinham conseguido trabalho naquele dia, e então contrata eles e diz que pagará por eles um preço justo, e aí já não combina um valor com eles, não é? De outra vez, ele sai de novo ao meio-dia e volta às 3 da tarde e faz a mesma coisa, não é? Se compadece daquelas pessoas que não tinham conseguido trabalho e leva então para trabalhar com ele. E às 5 da tarde ele faz a mesmíssima coisa.
Perceba que às 6 horas se terminava o expediente, não é? Às 6 horas terminava o expediente, e às 5 ele saiu, viu as pessoas e chamou-as para trabalhar com ele. Perceba que até chegar a sua vinha é menos de uma hora, não é, de trabalho. E esse administrador, então, chama o dono da vinha, então chama o seu administrador e diz, começa a pagar os trabalhadores, começando dos que chegaram por último, não é? Porque os últimos serão os primeiros, não é? E começou a pagar, então, a todos ali o valor de um denário. E quem chegou antes, não é? Porque quem chegou menos de uma hora estava ganhando um denário, não é? Então, os que ainda chegaram de madrugada, vendo isso, começaram a pensar, eu vou receber mais, não é? Já que esse cara trabalhou menos de uma hora e está ganhando um denário, capaz que eu vou receber uns 6 denários, 5 denários, não é? E daí eles percebem que todos eles ganharam um denário. E tem um deles, então, que reclama, não é? Diz, não é justo, eu fiquei aqui trabalhando muito, não é? Eu dei meu sangue aqui no calor do meio-dia e estou recebendo um denário, a mesma coisa desse que chegou e trabalhou menos de uma hora, não é? E então eles tinham criado ali uma expectativa de receber mais, não é? Porque tinham trabalhado mais. E o senhor da vinha, então, equiparou todos os salários. Ele pagou todos de igual modo. E, obviamente, que os que chegaram primeiro, como falei, começaram a reclamar, não é? Como diz aqui nos versos 11 e 12, começaram a murmurar contra o dono da terra. Esses últimos trabalharam apenas uma hora, trabalharam apenas uma hora, mas o Senhor os igualou, né? Que frequentamos o calor do meio-dia. E soou assim para eles como que uma injustiça, não é? E o dono, então, responde para eles, combinamos um denário e eu te paguei o que eu combinei, o dinheiro é meu, né? E eu quero dar aos últimos o mesmo valor. E Jesus, então, fecha essa parábola no verso aí 16, dizendo que assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Não é? Portanto, essa história nos mostra uma equiparação do dono da vinha, não é? Em tratar todos de igual modo. E por amor a todos eles, por compaixão, por misericórdia, ele recompensou todos de igual modo. Para Pedro e os discípulos, não é? Jesus queria dizer para eles que eles tinham sido os primeiros trabalhadores, não é? Ali trabalhando com Jesus, propagando o evangelho. Depois alguns escreveram para nós, deixaram aqui escritos maravilhosos, não é? Eles sofreram, eles foram perseguidos, martirizados, não é? Mas Jesus diz ali que depois deles viriam outros trabalhadores, não é? Incluindo os gentios, não é? E eles iam pagar todos de igual forma, não é? E que eles, então, tinham a importância, assim, era a mesma importância, não é? Para o trabalhador ali, ele está dando o mesmo valor, o mesmo salário, por misericórdia, por amor, porque não é mérito, não é? Não é por mérito, é por graça, é por misericórdia. Não é? Então, ele vai pagar a todos de igual forma. Eles que tinham uma importância enorme na propagação, não é? De uma forma até escrita, até para chegar até nós, não é? Foram mártires, como falei, eles enfrentaram muitas perseguições, mas depois deles também viriam outros trabalhadores no mesmo serviço, em tempos diferentes, e que também receberiam a mesma recompensa. E por quê? Porque o Senhor é generoso, porque o Senhor é misericordioso, não é? Ele não aceita apenas os judeus, não é? Mas também os gentios, também todos que receberam a mesma recompensa, todos então receberam a mesma recompensa, porque o Senhor é generoso. E para nós, não é? Jesus está dizendo que há valor no serviço cristão, não é? Mas também nós não podemos esperar recompensas. Não é? O reino de Deus é diferente. Tem uma equiparação, a teoria do mérito não funciona lá. Somos todos iguais, trabalhadores iguais, não é? A serviço do nosso rei. Ele trata todos de igual forma, não é por mérito, é por graça. Nós não devemos seguir a Jesus esperando recompensa, como corpos, não é? Cada um em sua função, mesmo aquela função que não apareça, que não tenha evidência,
mas como corpo, não é? Cada parte é importante e para Deus temos o mesmo valor. Né? A recompensa é a mesma para todos. Deus não é um Deus de barganha ou de troca de favores, como vemos, não é por aí. Ele é generoso com todos, todos ganham a mesma recompensa. Não é uma pessoa que nasceu no Evangelho, que tenha se guardado, que tenha se preservado, vai receber a mesma recompensa de alguém que se converteu ao final de sua vida, não é? Ali, antes do seu último suspiro, entregou sua vida para Jesus. Para Deus temos o mesmo valor, não é? A promessa de salvação é a mesma para todos, não há preferências, não é? Todos temos a mesma recompensa. O segundo tópico, então, da nossa lição é a predição de morte de Jesus e os outros acontecimentos. Nos versos 17 a 19, Jesus fala, então, pela terceira vez da sua morte e ressurreição, não é agora de uma forma particular, só para os discípulos. Em seguida, a mãe de Tiago e de João, não é o filho de Zebedeu, reivindica a Jesus dos seus filhos se assentarem ao lado de Jesus no reino. E Jesus fala para ela que eles não têm noção do que eles estão pedindo, não é? E que isso não compete a ele, mas sim ao Pai, ao seu Pai que está no céu. E os outros discípulos então ficam indignados com essa proposta, não é? Jesus fala para eles que quem quiser tornar-se grande nesse reino, veja como é um reino de ponta cabeça, não é? Quem quiser se tornar-se grande nesse reino, deve se colocar a serviço dos outros, a serviço de todos, não é? Do mesmo modo que Jesus veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos, não é? Hoje vemos muito isso ainda, não é? Pessoas que por vezes querem o status, não é? Às vezes até entre nós, não é? De uma forma a querer um cargo que chame mais atenção, fazer alguma atividade que tenha mais evidências, não é? E desprezando aquelas coisas que às vezes você sabe fazer bem, mas que você não aparece, não é? Mas Jesus Cristo nos deixa claro que para ele é o mesmo valor, não é? Para ele não interessa se o que você faz para propagar o rei, para que o reino dele cresça, seja uma coisa que você aparece ou não, porque nós, como servos dele, não é, precisamos entender que não somos nós que temos que aparecer, não é que ele cresça, que ele apareça, que o seu reino cresça. Nós estamos para servir, independente do cargo, independente da função, se vai aparecer, se não vai aparecer. Não estamos por status, não estamos por mérito, não é? Não se ganha mais diante de Deus, dependendo do que você faz. Não, ele quer o seu serviço, ele quer que você esteja disposto a servi-lo, não é? Na sua função, na sua função no corpo de Cristo, está disponível para servir aos outros, servir à igreja, servir ao nosso rei. Mas, e hoje, como falei, né, ainda tem pessoas que ainda procuram status entre nós, mas se recusa a pagar, às vezes, o preço que isso acarreta. Não é? Às vezes a pessoa quer até o cargo, mas não faz, não executa as coisas que pesadas que aquele cargo, por vezes, não é, vem no pacote, não é? Só quer as coisas boas, só quer estar ali e sendo mostrado, não é, em evidência, mas não quer carregar o fardo que aquilo ali acarreta para eles. E nós, falo por mim, falo pelo irmão, né? Nós não podemos, nós não devemos pensar dessa forma, porque fomos chamados para servir. O nosso modelo é Jesus Cristo e ele veio para servir e para dar a vida por nós, por amor a nós. Não é? E o que ele pede de nós é que façamos a mesma coisa, cada um na sua função, cada um com um talento, não é, que nasceu com ele, que Deus te deu, cada um com um dom que o Espírito Santo dá, e contribuindo para o crescimento do reino, não é? Queremos apenas a parte, às vezes, de aparecer, e não a parte do fazer, não é? Mas fomos chamados para servir.
Então, o terceiro tópico da nossa lição é a chegada em Jerusalém e a purificação do templo, capítulo 21, de 1 a 17. E diz assim que Jesus e os seus discípulos, eles se aproximavam, não é, da entrada de Jerusalém. Jesus então solicita a 2 discípulos que peguem um jumentinho emprestado, não é, isso para cumprir uma profecia falada por Zacarias, não é, capítulo 9, verso 9, que diz assim: alegrem-se muito, cidade de Sião, exultem Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Então, Jesus Cristo, ele entra em Jerusalém, não é? E está sendo aclamado pelo povo ali, montado num jumento, para se cumprir essa profecia falada por Zacarias, não é? A partir do verso 12, então, do 12 ao 17, Jesus entra no templo, expulsa ali os cambistas, não é? Os vendedores que estavam ali, que vendiam e compravam. Jesus derruba mesas, Jesus derruba cadeiras, não é? E o povo por que Jesus faz isso? Porque aqueles cambistas, eles estavam se aproveitando do povo, não é? Vendendo ali no templo. O povo que morava longe não conseguia trazer animais para o sacrifício, então eles vendiam ali a preço que eles quisessem, não é? Se aproveitando do povo, explorando o povo, vendendo coisas a preços elevadíssimos. E era um mercado corrupto, não é? Que levava vantagem sobre o povo. Então Jesus, vendo isso, derruba as mesas, derruba as cadeiras ali e expulsa eles do templo. Não é? E eu lendo isso, eu fico vendo as pessoas que acreditam na hipergraça de Deus, né? Que Jesus é só amor, que Jesus, né, aceita tudo, porque ele diz: venha como você está, mas ele não diz permaneça como você está. Como vemos, Jesus andava com prostitutas, Jesus andava, não é, com as pessoas que viviam à margem da sociedade, mas de maneira alguma eles deixavam aquelas pessoas como elas estavam, de maneira alguma eles aceitavam a conduta e diziam: não, fica como você está. Não é? Ele sempre estava ali pregando arrependimento, pregando mudança de vida, não é? E por vezes há pessoas que ainda acreditam que Jesus seja apenas amor. Não é? Não, e sabemos que Jesus é pleno em amor, mas ele também é pleno em justiça. Não é? Jesus não é fragmentado, ele é completo de tudo, de tudo. Não é? E dessa forma, imagina Jesus entrar no templo, derrubando mesas e cadeiras ali, não é? Porque aquele povo estava tirando vantagem das outras pessoas, vendendo a preços absurdos no templo. O quarto tópico, então, da nossa lição de hoje é a parábola dos agricultores maus. Vamos ler a partir do 23. E chegando ao templo, acercaram-se deles, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se má disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele nos dirá: então, por que não crestes? E se dissermos dos homens, teremos o povo, porque todos consideravam João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram-lhe: não sabemos. E lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Veja, Jesus ele já estava no templo ensinando, não é? E de repente chega então esses principais sacerdotes e anciãos. Mais uma vez vemos aqui, não é? Os líderes religiosos tentando armar armadilhas para Jesus cair, não é? Tentando pegar Jesus ali. E eles já estavam no ápice do desejo de matar Jesus, porque, como lemos, não é? Eles viram as coisas que Jesus já tinha feito, as curas, os milagres, as palavras proferidas ali, não é? Chegar no templo expulsando
os cambistas daquele jeito que Jesus chegou. Então, eles já estavam no ápice do desejo de matar Jesus. Não é? Naquele tempo, o templo era o coração, não é, da adoração judaica. Pessoas vinham de todas as partes para celebrar a Páscoa. E os líderes religiosos, então, perguntam a Jesus com que autoridade ele estava fazendo aquelas coisas. Quem ele era para chegar ali derrubando tudo, curando, não é? Se autodenominando o Messias, como Jesus fazia e ele era, não é? Só não era aceito pelos judeus, os líderes religiosos. E quem te deu tal autoridade? Não é? Como que você faz essas coisas aqui? Quem te deu essa autoridade? Coisas que, como, por exemplo, falei, a purificação do templo, as curas dos cegos, dos mancos, não é? As crianças gritando ali. Se você ler, né, essa passagem, você vai ver que as crianças ali estavam gritando, Hosana ao filho de Davi, o que irritaram profundamente eles, não é? E eles já estavam ali de olho em Jesus e eles sabiam que iam. Jesus já sabia, não é? Já tinha ter falado algumas vezes aos seus discípulos que ele ia ser entregue aos romanos, não é? E que iam zombar dele e falado da sua crucificação, falado da sua morte, mas também ele já tinha falado, não é, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E Jesus entra em Jerusalém, então sendo aclamado pelo povo, o que perturbou demais os líderes religiosos. Não é? Jesus responde a eles, então, com uma pergunta, e pergunta a eles de quem vem a autoridade do batismo de João, não é? Dos céus ou dos homens, e eles, para não reconhecer ali, não é? Eles, com o coração endurecido como eles tinham, eles discutiam entre eles, não é? E diziam não, e acabaram dizendo não sabemos, só para não dar ali, não reconhecer Jesus Cristo, não reconhecer que o poder vinha de Deus, não é? E Jesus diz a ele, então, não, responde a ele, como vocês não responderam a minha pergunta, eu também não vou responder a pergunta de vocês, não é? Porque eles queriam colocar Jesus ali numa saia justa, não é? E Jesus que enquadra eles, não é? E Jesus então começa a contar algumas parábolas, né? Começa a contar uma parábola para eles, que diz assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, respondendo ele, disse: Eu não vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entraram adiante de vós no reino de Deus. Veja o que Jesus diz para esses líderes religiosos diante da multidão que estava ali no templo. Não é? Eles tentaram ali encurralar Jesus. Jesus conta essa parábola muito clara, não é? E diz a eles que eles são semelhantes a esse filho que disse que vai, não é? E acabou não indo por não reconhecer o Messias. Não é? Essa parábola, como falei, de fácil entendimento. Agora eles não podiam dizer que não sabiam responder, não? Eles tinham que dar a resposta como de fato deram. E Jesus termina então essa parábola dizendo para eles que as prostitutas e os publicanos estavam entrando diante deles, antes deles, no reino dos céus. Os líderes judeus que eles se diziam seguir a Jesus, não é? E acabavam não fazendo. Não é? E as prostitutas e os publicanos, então, que é o filho que diz não quero, mas que acaba indo, não é? Que vai e que faz. E os religiosos são aquele que diz sim, Senhor, vou fazer, mas que acaba não cumprindo a vontade de Deus, não é? E continua aqui. E Jesus então continua falando outra parábola, não é? Diz: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e criando-a e circundou-a de um valado
e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentando-se para longe, e chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos, os lavradores, para receber os seus frutos, e os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemos-nos de sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Disseram-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha dos outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo. Portanto, o tinham por profeta. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que lhe fará aqueles lavradores. Nessa parábola, Jesus está citando, então, Isaías 5, de 1 a 7, não é? O dono da casa, o dono da casa é Deus, não é? A vinha é o reino de Deus, os servos são os profetas, o filho é Jesus, os lavradores são os judeus que se opunham a Jesus, não é? A morte do filho é a crucificação, a retirada dos lavradores é a transferência do reino para um novo povo que incluía os gentios. Então, essa parábola, então, coloca o caráter e a missão de Jesus, que são únicas nele. Não é? É a citação da pedra aí no verso 42, a citação de Salmo 118, 22, que diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina, não é? Mostrando que Jesus é a pedra principal nesse processo de salvação e no processo da formação da sua igreja. Vamos para a conclusão de hoje, que é o reino dos céus, ele não é por mérito, não é por graça. Precisamos entender que não há nada, precisamos de fato entender que não há nada que possamos fazer, não é, para podermos receber algo a mais. Não somos todos trabalhadores da vinha de Cristo Jesus, não é? Somos todos trabalhadores do reino e todos nós estamos ali equiparados por Ele, não é por mérito. Fazemos sim, porque Ele pede de nós que o sirvamos, não é? A sua palavra nos compara a corpo, e o corpo, cada um membro, cada órgão tem a sua função. Não é? Se um órgão nosso paralisar, ele perde o seu funcionamento, prejudicando, por consequência, todo o corpo. Então, precisamos saber e entender isso, deixar claro em nossa mente que não há nada que possamos fazer, não é, para receber algo em troca, barganhar com Deus, ganhar algo a mais, não é por obras, mas a Bíblia também nos diz que somos salvos para as boas obras. Então, praticamos obras boas
porque somos salvos, não é? Da mesma forma que servimos a igreja, que servimos não é, a nossa função de corpo de Cristo, que servimos aos outros, porque somos salvos, por entender que essa é a nossa função como servos de Cristo Jesus. Não é? Jesus, ele é amor, mas ele também é justiça, não é? E ele trata a todos com justiça. Precisamos entender que Jesus não é fragmento, ele não é 80% amor, 10% justiça, não, ele é 100% em tudo. Ele é pleno em amor, ele é pleno em justiça, ele é pleno em eternidade, ele é pleno em misericórdia, em graça, ele é completo, não é? Todos os seus atributos são de forma completa, não é? Precisamos entender que não existe essa hipergraça, esse amor de Deus a qualquer custo. Não é? Deus me ama tanto. Um dia desse eu estava ouvi uma passagenzinha de uma pregação que alguém me mandou, que a pessoa dizia que nós somos o centro do coração de Deus, que nós somos o centro do coração de Jesus, e não é dessa forma, não é? Não é dessa forma. Deus nos ama, Jesus nos ama, mas não é a qualquer custo, não. Também tem uma renúncia nossa, não é? Como ele mesmo diz: você quer me seguir? Negue-se a você mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Não é a qualquer jeito, a qualquer maneira. Precisamos mortificar a nossa carne, precisamos entender, olhar para a palavra de Deus como espelho, como diz o livro de Tiago, observando em nós o que precisa ser modificado, e não adequar a palavra de Deus às nossas vontades, às nossas necessidades, aos nossos interesses, aos interesses dos nossos filhos, aos interesses dos nossos parentes, da nossa igreja. Não podemos e não devemos fazer isso. Não é? Nós precisamos entender que temos um padrão a ser seguido, não é por mérito, mas temos um padrão a ser seguido. Não é? Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Precisamos aprender com ele, não só aprender, como também praticar, não é? Precisamos pôr em prática aquilo que a gente aprende. Não é? E o reino de Deus tem outro padrão, não é? Não são os nossos padrões. Não, o reino dele não vai se adequar, não vai modificar a ponto de se adequar aos meus padrões. Eu que tenho que modificar, eu que preciso entender os padrões, não é, exigidos por ele e me adequar então a esses padrões, porque é um reino totalmente diferente daquilo que a gente entende. Não é? Não é um reino de mérito, não é um reino que a gente precisa amar aos nossos inimigos. Imagina, um rei que pede isso, não é? Pedir isso para nós não é fácil para mim, não é fácil para você, mas se ele pede é porque ele sabe que a gente tem condição de fazer. Não é não por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo que habita em nós, que nos modifica dia a dia, nos fazendo parecidos com o seu Filho, com o Filho de Deus, nos parecidos com Jesus Cristo. Não somos plenos, não somos falhos ainda, porque estamos nesse corpo corruptível. Nós estamos caminhando dia a dia de glória em glória, sendo transformado, não é? Uma metanoia, com mudança de mente, com mudança de comportamento, de atitude, não é? Nos adequando a esse padrão maravilhoso do reino de Deus. Precisamos nos alegrar em servir a esse reino. Não é por mérito, mas eu preciso estar grata, estar satisfeita, não é estar feliz por poder servir. Eu não sei a sua vida como foi antes de conhecer a Cristo, mas eu sei a minha vida antes de conhecer a Cristo. Eu sei que eu me converti com 9 anos, não é uma criança, mas eu já tinha tantas coisas que eu carregava dentro de mim, eu já tinha tantas tristezas, eu já tinha um fardo pesadíssimo que eu carregava de abandono, de abuso, não é? Eu era uma criança que pensava em como que eu poderia tirar a minha vida. Se Cristo não tivesse me alcançado, onde eu estaria? Em que condições eu viveria hoje? Então eu preciso servi-lo com alegria, não porque ele pode me dar, mas pelo que ele já me deu, por esse fardo que ele tirou de mim, por essa alegria que hoje habita em mim, por essa esperança da glória, não é? De vida eterna. Então eu preciso servi-lo por amor a ele, por entender que isso para nós é uma satisfação poder servir. Não é? Precisamos então de humildade, não é um reino de destaque, eu não posso procurar os cargos que tenham maior destaque, eu não posso procurar as funções em que eu vá aparecer, não é isso.
Eu preciso servir ali onde Deus me colocou, aonde Deus tem me plantado. Eu preciso dar frutos ali, entendendo que eu sou parte de um corpo, e um corpo tem várias funções, e todas elas são importantes, e sobretudo para Deus. Não é? Deus não olha uma função de destaque, ele olha o seu servir de coração, se você faz da melhor forma que você consegue fazer. Não é? Ele faz uma leitura de coração, ele sabe a intenção do seu coração naquele servir, e é isso que importa para ele, não é servir com alegria, é servir com amor, sem esperar recompensas, não é sem barganhar com Deus. Como falei, o que ganhei já é suficiente para me deixar feliz, para saber que isso basta, não é? Eu pertenço a um Deus criador do universo, o Deus todo-poderoso. Eu tenho um Espírito Santo que habita em mim, que me transforma dia a dia, que me tirou daquela tristeza que eu vivia, daquele fardo que eu carregava, me fez vê-lo como um pai amoroso que cuida de mim dia a dia, um pai que nunca me abandona, nunca vai me abandonar, nunca, jamais. Então, para mim, isso é suficiente para querer servir. E eu sei que você que está me escutando nesse momento, você também tem a sua história, né, de encontro com Cristo, o que Cristo fez por você, de mudança em sua vida. Não é o que Cristo te deu de salvação, não é a paz que excede todo o entendimento. Então, este é o motivo pelo qual servimos, e o servimos com alegria por amor a Ele, entendendo que Ele nos chamou para servir, entendendo que Ele nos chamou para ser servos, não é? Amar ao próximo como amamos a nós mesmos, é tratar o outro como eu quero ser tratado, não é? Entender que quando eu faço alguma coisa, não é quando eu sou humilde ali, né? Nesse reino eu sou grande, quando eu sou pequeno, nesse reino eu sou grande. Quando eu amo o meu inimigo, quando eu faço bem para aquele que me faz o mal, é isso que esse reino espera de mim. É isso que é o reino que Cristo veio propagar. Não é? E se você faz parte desse reino, esses são os padrões. Não é amar, é ser humilde, é servir, não é? É não esperar destaque, é não barganhar, é entender que não é por mérito, é entender que é por graça e, sobretudo, ser grato a Deus pelo que Ele já te deu, que é a salvação, que é a sua mudança de vida, a sua mudança de entendimento. Entender que os padrões são outros, não é? Os padrões são elevados e precisamos, então, olhar para a palavra do Senhor, entender esses padrões e nos adequar, modificar em nós aquilo que precisa ser modificado, orando sempre, pedindo auxílio ao Espírito Santo de Deus, que nos transforme naquilo que precisamos, que nos dê força para fazer aquilo que não conseguimos, não é? Na certeza de que Ele nos ouve, que Ele nos atende, que Ele nos auxilia, que Ele nos guia, não é? Que Ele nos restaura, que Ele nos conduz. Então, era essa a lição de hoje. E que Deus tenha tocado, falado ao seu coração, assim como falou ao meu coração, e que nós entendamos a importância de pôr em prática aquilo que aprendemos, não é? Para não sermos meramente ouvintes, como diz em Tiago, não é? Mas precisamos praticar aquilo que aprendemos. Vamos orar nesse momento, feche os seus olhos onde você se encontra. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra falado aos nossos corações. Muito obrigada pelo teu amor que nos alcançou, Senhor, pela tua graça irresistível, pelo teu amor incomparável, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa salvação, Senhor, pela mudança de vida. Pai querido, nos ajuda, Pai, para conseguirmos nos adequar aos teus padrões, Senhor. Nos auxilia para que nós consigamos pôr em prática aquilo que tu queres, Senhor, e vivermos, Senhor, de uma forma que tu queres que vivamos. Nos ajuda, nos auxilia no nosso dia a dia, ó Pai, em nossas decisões diárias, em nossas decisões na igreja. Nos ajuda a viver em comunhão, ó Pai, cuidando um dos outros, Senhor, entendendo que somos partes do mesmo corpo. Em nome de Jesus, ó Pai, continua conosco a falar aos nossos corações agora durante o culto da manhã. Muito obrigado por tudo, ó Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um domingo abençoado. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.